Olá, tudo bem? Então temos aí um eclipse total do Sol acontecendo no dia 8. Muitos comentários, tem gente preocupada, tem gente que não está preocupada, mas de qualquer maneira chama muito a atenção da região onde esse eclipse estará sendo visível. E esse diagrama mostra exatamente esses dois fatos, esses dois acontecimentos. Onde o eclipse será visível, que é toda esta faixa achuriada, e, obviamente, onde ele não será visível, então, excluindo o oeste do Reino Unido, incluindo a Irlanda, ele não será visível. Na Europa não será visível, não será visível na América do Sul, não será visível na África e nem na Ásia, apenas nessa região. A região onde está em violeta, e tem inclusive esse tracejado colocado, é exatamente a trajetória, na verdade, a trajetória da Lua, e de fato a gente sabe que é a Terra que está girando em torno do Sol, a Terra está girando em torno de si própria e provoca esse movimento. Então, é uma sincronização do movimento orbital de três astros, né? Sol, Lua e a Terra. Não confunda com essa história do problema dos três corpos, porque lá são três corpos da mesma categoria. Aqui não. Aqui nós temos três corpos de categorias diferentes. Nós temos o Sol, que é uma estrela, é centro de um sistema. Aí nós temos a Terra, que é um planeta, que orbita ao redor do Sol. E a Lua, por fim, é um satélite nosso, da Terra, e que orbita ao redor do nosso planeta. E esta sincronização, como prescrito desde os tempos bíblicos, está em Gênesis, né? Os luminares foram criados para marcar o tempo aqui na Terra. Então, tanto o Sol como a Lua, o Sol, ele marca o ano, as estações do ano e o dia, né? E a Lua marca os entre, né? O ciclo lunar é de 29,5 dias, que resulta no mês, tá? Então, note que ele vai pegar uma parte noroeste do México e vai atravessar justamente a região onde se encontram importantes cidades dos Estados Unidos. Tá? Então, esta é uma visibilidade, é uma visualização do eclipse e é o que tem chamado um pouco mais a atenção. Não adianta você apenas se prender no mapa astrológico do eclipse, que até o momento a gente ainda não viu. Não é que eu não me preocupei com ele é importante, mas tudo tem uma certa ordem para a gente fazer uma interpretação correta de um eclipse. O eclipse é, de longe, o evento mais importante no céu, um ciclo de eclipses. Né? Os eclipses eles se formam em determinadas famílias, que são conhecidas como série de Saros. Então, eles trazem entre de um para o outro, né, uma mesma categoria de eventos. Então, não é o simples fato dele ser total, anular ou parcial que vai mudar a categoria de eventos. Eles trazem um mesmo conjunto de eventos. E, sinto lhe dizer, como você pode ver nessa tabelinha, os eclipses da série de Saros, veja, agora nós estamos no 71º. Então já ocorreram 70 eclipses desta família desta série, que é a série 139, 139. A cada 18,6 anos, aproximadamente, há um novo eclipse daquela mesma série. Uma série de Saros completa, trazendo uma mesma categoria de eventos, dura, em média, 13 séculos. Por se tratar do período mais longo dos ciclos astrológicos que se costuma utilizar, 13 séculos são 1.300 anos, o ciclo das grandes conjunções são 800 anos. Então, o ciclo dos eclipses, e também pelo fato de se tratar dos luminares,
é o ciclo mais importante da astrologia mundial. O resto é o resto. Então, a ordem de interpretação da astrologia mundial é, em primeiro lugar, vamos ver os eclipses e os eclipses em ação. Tá? Avaliar os eclipses anteriores da série de Saros nos permite ter uma ideia do que é que a gente pode esperar para aquele eclipse em particular. Então, convém você olhar os últimos. Então, você pode olhar aí que o anterior a este ocorreu em 29 de março de 2006. O anterior, em 18 de março de 88. O outro, em 7 de março de 70. Então, você tem uma sequência que você pode buscar historicamente, hoje com a Wikipedia fica muito fácil, e dar uma avaliada. O que aconteceu? O que teve de importante? Nos vários eventos, pode ser eventos esportivos, em todos eles, em todos esses anos a gente teve um evento esportivo importante, mas a gente tem movimentos políticos importantes, mas a gente tem formação de novos países, independência de países, todos associados de alguma maneira a algum destes anos aqui. Esta ideia, deixa eu até descartar isso logo de cara, tá? Eu vou utilizar como referência para a interpretação do mapa, que nós veremos posteriormente, eu vou fazer uso dos princípios de Ptolomeu, que foram reforçados por Rafael no século XVIII e posteriormente por H.S. Green. E os princípios de interpretação de eclipse, dos que nos interessam, primeiro, tá? É a duração do eclipse, é proporcional ao tempo de ocultação. Então a gente precisa saber o tempo de ocultação para a gente saber a duração. Tá? E o outro ponto que é importante é a questão dos maléficos. Ele diz que assim que um maléfico formar uma conjunção com o grau do eclipse, extingue-se o efeito do eclipse. Na prática, isso acaba resultando que um eclipse dura, em média, 3 anos a 3 anos e meio. Então, ele estende a duração dos seus efeitos por 3 anos e meio. E pode ser reduzido a períodos muito breves. O último eclipse que passou sobre os Estados Unidos durou cerca de um mês. Poucos dias. Por isso que ficou todo mundo na expectativa daquele eclipse que atravessou os Estados Unidos, de que ia ter guerra do Trump contra o pessoal da Coreia do Norte, que ia ter lançamento de ogiva nuclear, e nada disso aconteceu. O assunto morreu. E eu também estou acabando com essa ideia estúpida de que o eclipse dura 6 meses até o eclipse seguinte. Não! Os eclipses não se ligam dessa forma. Os eclipses, eles se ligam pelas suas famílias, pelas séries de Saros. Isso acaba resultando que os efeitos dos eclipses se superpõem. Então a gente tem, normalmente ao longo do ano, vários eclipses, acontecendo, que é o normal, porém, ainda com os efeitos dos eclipses anteriores, dos anos passados, do ano anterior e do outro ano ainda. É normal isso acontecer. Então, quando você avalia um evento em astrologia mundial, no caso, avaliar um eclipse, se você for, que não é isso que eu vou fazer, aprofundar, você vai precisar avaliar ainda o efeito dos eclipses que aconteceram em 2023, aqueles que ainda estiverem em vigor, e os de 2022, porque normalmente existem eclipses que ainda estão estendendo os seus efeitos. Se você for para o mundo real, né, isso está atrelado, inclusive, à prática. Tá? Não é um evento em particular que muda a vida, número 1. E número 2, ele traz uma direção, mas ele está embutido numa série de outros eventos. Então, os eclipses, eles somam os seus efeitos.
Lógico que alguns são mais importantes que outros, e este eclipse, sem dúvida, ele tem a sua importância pela sua intensidade, tem a sua importância pelo local aonde ele está transitando, sem dúvida. Porém, nós vamos ver interpretativamente que não é bem este o caso quando a gente trouxer para o mapa astrológico. Outro astrólogo que tem bons textos a respeito de eclipse, né? Tem estudos, inclusive, a respeito de eclipse, que deve ser levado em consideração, é William Lilly. William Lilly, tá? E ele não é o único, eu apenas o estou tomando como referência, é um astrólogo da Idade Média, é a fonte de referência da interpretação das casas astrológicas, e é considerado fonte de referência para a astrologia contemporânea, inclusive. E ele diz, número 1, que o efeito do eclipse se estende, eu vou usar uma palavra atual, né, pelo parans. Nesse diagrama, o parans do eclipse, nesse eclipse tem as cidades, então, obtido através do Google Maps. Então você tem as cidades por onde o eclipse, a trajetória do eclipse vai acontecer. Essa linha em verde é exatamente o trilho do eclipse. Essa extensão entre a linha azul e a vermelha é onde o eclipse será visto integralmente, totalmente. E as duas bolinhas que tem aí, né? O GE é o Greatest Eclipse. Então é onde ele estará no seu ponto máximo, né? Note que ele ainda está na linha azul. Pois é, vamos em frente. Partindo desse ponto de máxima eclipse, que necessariamente não é a conjunção zodiacal, você tem as duas extensões para onde os efeitos desse eclipse se manifestam. Na latitude, que nós chamamos modernamente de Parans, que é esta linha tracejada amarela, que vai pegar o sul de Miami, pegar ali a região sul da Flórida, a região de Miami. E esta linha vertical, que passa por Jalisco, que foi uma das cidades que o Brasil jogou na Copa de 70. De resto, nos Estados Unidos, a região que este meridiano atravessa é uma região de deserto. Então a gente tem uma extensão do significado. Lilly, entretanto, diz que isso vale para o globo todo. Ele diz que os efeitos maiores serão sentidos nas regiões onde o astro for visível. De acordo com a analogia que houver entre o signo onde estiver acontecendo, Áries, e os países, que é algo que se utilizava na época, que também tivesse essa natureza ariana. Sinto lhe dizer, mas isto não se emprega mais. Não é que está fora de moda, é que não faz mais sentido. E a gente faz isso desde o século XVIII, de se utilizar esse mundo de Ptolomeu, com países, inclusive, que não existem mais, e estabelecer associações que, inclusive, são arbitrárias para os países. Inclusive, modernamente, que a gente tem países se formando, na época de 70, por exemplo, ainda existia a Iugoslávia. No período seguinte, em 88, a gente tem Sérvia e Montenegro se tornando países independentes da ex-Iugoslávia. Então, duas relações interessantes, tá? Então, aí a gente tem referências que nos permitem começar a olhar para o mapa astrológico do eclipse. O Henrique tem o hábito de utilizar as referências que eu apresentei no slide anterior, ou seja, latitude e longitude do ponto máximo do eclipse. Não faço esse negócio de, como eu aprendi que a gente podia calcular o eclipse para qualquer cidade importante do mundo. Então a gente estudava para Nova York, estudava para Bonn,
estudava, enfim, Brasília, São Paulo, tolice, tolice, T-O-L-I-C-E. O mapa do eclipse deve ser obtido para as coordenadas geográficas, onde ele ocorrer no seu máximo. A variação que pode existir, porque é uma variação que implica de, às vezes, 3, 4 minutos, às vezes até 14 minutos, entre o ponto de máxima ocultação, que é considerado o máximo eclipse, ou o ponto de conjunção, que não são iguais. Então, astrologicamente, é uma recomendação para estar utilizando essa máxima conjunção. Será? Eu normalmente prefiro, eu opto, porque astrologicamente a diferença é mínima, em utilizar o ponto de máximo eclipse. Nesse diagrama em particular, os 2 graus são o mesmo, então não há diferença. Note, inclusive, que os 2 pontos representados neste mapa estão praticamente um sobre o outro, não há uma diferença de tempo sensível, é imediato. Pois é, vamos então para o mapa, que este mapa foi obtido para as coordenadas geográficas que estão aí no slide, que correspondem ao ponto de máxima eclipse. Onde é que eu obtive esses dados? Lá no site da NASA. O site da NASA tem todas as informações que você precisa para você poder levantar essas informações astronômicas. Um outro site de referência é o site do Fred Espenac, que infelizmente não vai passar mais por atualizações. Esse eclipse produz, né, um Sol e uma Lua em conjunção em Áries, 19 graus e 24. O dispositor é Marte, a 1,5 grau de Saturno, ambos em Peixes, e um ascendente em Câncer. Tá? A distância entre Marte e Júpiter, tá, é um sextil, porém, a gente pode dizer que esse sextil é frustrado, porque antes de Marte se aplicar a Júpiter, ele forma uma conjunção com Saturno. Então, de fato, o sextil entre Marte e Júpiter não produz resultados. Pessoal da astrologia contemporânea, não viajem no sextil existente entre Marte e Júpiter, porque ele não produz resultados. Isso vai significar dizer que os efeitos deste eclipse não produzirão, economicamente falando, não produzirão, judicialmente falando, nenhum resultado palpável, uma vez que Júpiter rege a 9, tá? Uma vez que Júpiter se exalta no ascendente, governa a 6. Então, na prática, a vida segue. É isso que vai acontecer. Então, nós teremos, vamos lá, outro autor que eu vou citar agora, Carter, ele diz que os eclipses que ocorrem em signos de fogo são eclipses cujos efeitos ocorrem imediatamente e são de curta duração. Ptolomeu e Rafael falam exatamente a mesma coisa. Eles dizem que os efeitos dos eclipses ocorrendo em Áries, ele é mais específico ainda, são muito imediatos, mas também de curta duração. Tá? Ele diz ainda que os eclipses ocorrendo em signos cardinais, tá, têm a sua manifestação imediata, mas normalmente as suas consequências elas não são perceptíveis no âmbito daquele eclipse. Tá? Essas são as informações dos autores referência, que é todos que eu citei. Vou repetir. Tá? Ptolomeu, Rafael, Carter, H.S. Green, são os 4 principais referências para o estudo dos eclipses. São de épocas diferentes, mas basicamente falam a mesma coisa com palavras ligeiramente diferentes. Então, até a época, H.S. Green é o mais recente,
talvez ele, década de 50, década de 60, não tenho bem certeza, né? Mas até essa época ainda se considerava o efeito de eclipse no modelo de Ptolomeu, ou seja, pega-se o tempo de ocultação, faz uma proporção e a gente tem o tempo em anos. Pois é, que efeitos a gente pode esperar? Se a gente for olhar pela biografia anterior desta família de eclipse, série de Saros 139, ela está associada aos esportes e o Brasil sempre se deu bem, tá? Então, considerando 70, 88 e 2006, foram anos que o Brasil se deu bem esportivamente, número um. Número dois, a gente tem o assassinato dentro dessa série de Saddam Hussein, mas também tem a morte de esse que morreu por causas naturais, foi um ataque do coração, não foi assassinado. Do Gamal Abdel Nasser, um líder importante do Egito, responsável por resolver um monte de coisas e unificar todas as religiões e povos do Egito na época. Tá? Foi importante, inclusive, no processo de paz do Oriente Médio naquela época. Você pode consultar a biografia dele. Né? E essas são algumas das principais ideias. A gente tem também a questão de países, né? Como eu citei anteriormente, né? A Iugoslávia, que se desmembrou, e num dos eclipses a gente tem a Sérvia e Montenegro se tornando dois países independentes. Em 88, a gente tem o surgimento do PSDB. É interessante que, de alguma forma, né, alguns movimentos mundiais, né, eles acabam se juntando para formar outra coisa. Então a gente tem uma síntese política, tá, acontecendo e que acaba se manifestando no ano seguinte. Tá? Então, em 88, é o ano que antecede, 89, a gente tem a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética. Né? Mas os eventos de 88, embora não estejam diretamente relacionados pelo que eu descrevi, tá? Mas eles confluem. Em 88, a gente teve um problema. O que motivou a queda da União Soviética? Tá? O Gorbachev, na época, foi muito claro e disse que nessa época, inclusive, eu estava em Leningrado, eu era piloto de navio, 88 foi o ano que eu viajei para o Mar do Norte e para o Mar Negro, e para ele era muito claro, ou ele investia em alimento, ou ele investia no projeto espacial e no projeto militar. Então, ou ele produzia armas e investia no projeto espacial, ou ele produzia alimento. E ele, Gorbachev, achava mais importante investir em alimento. E foi um ano, 88, onde a produção de trigo, foi por isso que foi motivada essa questão, a produção de trigo na União Soviética foi baixa. Por isso essa decisão. E ele resolveu investir novamente na produção. Uma produção baixa de trigo está dentro de um perfil da família. Né? Produção baixa de alimentos. Pois é. Então vamos em frente. Vamos pensar neste eclipse. Porque todos esses eventos que ocorreram anteriormente, 88 foi o ano de surgimento do PSDB, só para você saber. Né? Esse ano a gente tem as Olimpíadas de Paris acontecendo. Ou a gente tem essa longa guerra da Ucrânia, que é uma guerra de desgaste, onde a gente tem uma guerra que é feita por procuração, porque a OTAN ela investe em treinamento, em armamento, né, para que a Ucrânia batalhe naquela frente de batalha específica, que é aquele leste da Ucrânia, com a Rússia, não é nem mais a União Soviética. Né? Historicamente é uma questão complicada a gente compreender, né? Porque a Rússia nasceu da Ucrânia, né? Mas as nações elas são irmãs praticamente. Elas foram ligadas entre si historicamente,
desde o seu surgimento. São dois polos, dois centros, Moscou e Kiev, ou Cracóvia, que sempre foram muito, como é que se diz, rivais entre si, justamente por conta da sua origem comum, né? De novo, pesquisa na Wikipedia para você ter uma base, tá? Ou pesquise em outros autores independentes se você tiver um interesse maior, tá? A gente tem o conflito de Gaza, que é um conflito que se estendeu muito além até do que eu mesmo havia previsto. Eu tinha previsto uma guerra relâmpago, tá? Porém, Israel está promovendo uma guerra sanitária, tá? E eu estou considerando sanitária com o intuito realmente de extinguir o Hamas, né? Mas extinguir essa organização. Então a gente tem que sim, este combate, né? Ou estes combates, a gente tem ainda a questão dos Houthis, tá? Esse eclipse em particular não diz respeito a Gaza, não diz respeito à Ucrânia, não diz respeito aos Houthis. Então, esses assuntos a gente tira logo de parte. Mas ele pega uma região, não sei se você prestou atenção, que é a região da fronteira dos Estados Unidos com o México. Por onde a gente tem, e isso, se você acompanha o noticiário mais de perto, da Fox News, por exemplo, né, a crise com os imigrantes, ela ainda permanece. E eu apontei ali que o Paranhs desse eclipse vai bater lá em Miami, que essencialmente é uma cidade lotada de imigrantes latinos e caribenhos, vamos dizer assim, né? Brasileiros, então, tem qualquer quantidade, né? Então, o que eu imagino desta configuração em primeiro lugar, pode existir um atentado? Pode. Não assina embaixo, mas pode existir um atentado. Vai ferir algum dirigente? Se for um dirigente, é um dirigente de uma comunidade, e não um dirigente tipo um senador, um deputado, ou o Biden, por exemplo, tá? Não vai atingir um político, vamos dizer assim, mas um dirigente de uma comunidade, de uma associação. Tá? Este Marte fazendo conjunção com Saturno, que governa Sete, ele sugere um combate novamente de limpeza, de esterilização de algum inimigo público. E os imigrantes não são considerados pela população, mas por uma parte dos políticos americanos, os imigrantes ilegais, eles são considerados inimigos. Meu, onde mais você tem muro separando um país do outro? Você tem os Estados Unidos e você tem na Cisjordânia. Você tem naquela fronteira da faixa de Gaza. Então ali são povos realmente que têm um histórico de milênios. Mas os imigrantes ilegais, esse tipo de atitude, tá? Eu não vou questionar aqui se é legal ou ilegal, mas eu vou questionar o aspecto humano de toda essa questão. E astrologicamente, esse aspecto humano vai trazer comoção àquela população, os imigrantes no caso. Então, para mim, astrologicamente, este eclipse vai trazer algum tipo de incidente grave com mortes de imigrantes. Número um, tá? Não pega, esse eclipse não pega nenhuma região especial de cultivo dos Estados Unidos, mas nada impede de que haja algum problema, não na região da laranja, que seria interessante, que sempre, quando a produção de cítricos nos Estados Unidos passa por problemas, o Brasil estoura a boca do balão porque vende pra caramba. É a Cutrale vendendo o que pode, Citrosuco vendendo o que pode, e o Brasil se dá bem. Porém, não vejo nada nessa direção. Vejo algo mais, eu percebo algo mais nessa configuração, algo muito pontual,
e localizado. Porque, veja, não é um efeito assim contundente, algo retumbante, possivelmente algo mais localizado. E veja, se não vai haver conflito de consequências jurídicas, como eu acabei de estar falando, né? Se fosse com um cidadão americano, aí há toda aquela comoção. Mas o imigrante ilegal não é sequer cidadão, não é considerado juridicamente cidadão. E vendo o tamanho da dimensão, como é muito menor, e outro ponto que precisa ser considerado, tá? Como você observou, Marte ali em Peixes vai formar então a conjunção com Saturno, segue, vai formar a conjunção com Vênus e segue, vai formar a conjunção com a Lua. Neste diagrama, eu procurei representar exatamente esses trânsitos. Eu simplifiquei um pouco o diagrama. Aqui a gente só tem Marte, Saturno e Júpiter, mas à direita a gente tem todos os astros do eclipse, as posições, vamos chamar assim, natais do eclipse. E ele alcança esse grau 19,24, que é o grau do eclipse. Você pode ver aí no diagrama. Ele alcança no dia 26 de maio. E segundo toda esta literatura estrangeira, os efeitos deste eclipse se extinguem em 26 de maio de 2024. Ou seja, ele acontece no início de abril, estende os seus efeitos para abril, para parte de maio, e vai até um pouco antes do ingresso de Júpiter em Gêmeos. O ingresso de Júpiter em Gêmeos não vai ser aquela maravilha que todo mundo descreve, por uma razão bastante simples. O Júpiter vai produzir os efeitos de Júpiter, mas na proporção de um astro exilado. Um astro exilado produz os seus efeitos com uma mínima força, ele é considerado fraco, e de maneira eventual, ocasional. É força e modo. Dignidades essenciais maiores representam força e modo. O que reforça a falta de divulgação, o pouco interesse da imprensa em estar estendendo este assunto, e é provavelmente o tempo, 24 de maio, que esta notícia talvez tenha algum tipo de eco. Então, trocando em miúdos, tá? Que faltou talvez dizer. Eclipse, tá? Todos esses autores concordam que o eclipse não tem uma ação individual. Os eclipses agem no coletivo. Eu tenho inúmeros vídeos em que eu reforço essa ideia, tenho texto escrito no meu blog e eu ensino isso direto aos meus alunos. 2, é um eclipse que, pelo signo que ocupa, é um eclipse de pouca duração. E ainda, para piorar, o Marte maléfico forma uma conjunção com o eclipse pouquíssimo tempo depois. Ou seja, não vai se estender por sequer 2 meses, não alcança 2 meses. 26 de maio é antes de 2 meses. Os 2 meses a gente teria, os 60 dias, em 5 de junho. Algo que não vai acontecer. Vai se preocupar com o eclipse? Em termos de notícia, em termos de marcação de tempo, sim. Porém, como eu disse, estes eclipses desta série 139 são eclipses normalmente que disparam eventos que vão ser representados por outros eclipses que vão acontecer no ano que vem. Eclipses que vão estar acontecendo em 2025. Se você estiver numa localidade que possa ver o eclipse, ou que você possa acompanhá-lo, com toda certeza será um eclipse extremamente legal. O próximo eclipse dessa série será só daqui a 18,6 anos.
E também será um eclipse muito legal. Se você dispõe de um programa de astronomia ou de astrologia, você pode até verificar onde é que ele vai cair. Se você poderá estar lá ou viajar para a localidade para você assistir esse eclipse. A ocultação dele vai ser bem interessante. Esta série, por um bom tempo, ainda vai promover eclipses interessantes. Porém, sempre com esta natureza, né? Lhe ocorrendo em signo de Áries, você já sabe de antemão, efeitos intensos e de curta duração. Tudo bem? Espero ter ajudado para desmistificar um pouco os conceitos do eclipse. Pois é, eu acabei me estendendo um pouco mais do que eu gostaria para estar falando desse eclipse, e talvez para você eu tenha trazido detalhes de menos, tá? Mas um dos conceitos da astrologia tradicional é aquele da gente estabelecer prioridades e a gente procurar ver pelas prioridades, a gente determinar a importância e a força de qualquer astro ou de qualquer evento astrológico, tá? É para a gente saber o quanto a gente vai interpretar e qual a extensão dos eventos que ele representa. Eu leciono desde 93, que eu estou lecionando de forma ininterrupta astrologia tradicional. Atendo desde 1984. Então eu espero que você, se você tenha se interessado, você compartilhe esse vídeo com os outros, coloque lá seu comentário, mesmo que não tenha gostado, curte, mas compartilha. Olha, não gostei desse vídeo, dá uma olhada. Gostei, o cara falou um monte de abobrinha. Ou gostei, o cara falou algumas ideias interessantes, desmistificou os conceitos de eclipse, que foi essa a ideia principal. Mas também, se você gostou, dá uma olhada nas outras coisas que tem no canal, tem muito vídeo interessante. Me acompanha, clica ali no sininho para você receber notificação quando eu coloco um vídeo novo. E ainda, mais uma questão. Regularmente eu dou cursos, tá? Eu agora estou com uma turma de astrologia tradicional, mas eu dou regularmente, eu tenho minhas turmas de cursos online. Entre em contato, seja pelo WhatsApp, seja pelo meu site. Fica à vontade para você participar e se envolver nessa comunidade de astrologia raiz, astrologia de verdade, que interpreta de verdade e produz uma informação, vamos chamar em primeiro lugar, honesta, inteira e que serve para você em termos de informação. Abraços de paz, até o próximo.